Então vamos lá, irmãos. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Só até aí, e depois nós vamos pular para o finalzinho, 49. 49 não. Vamos para o 45. Vou passar a ler, vocês vão achando aí, para a gente poder adiantar com o tempo. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Gente, essa frase é a frase. Vem e vê a frase. Jesus viu Natanael vir, ter com ele, e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e lhe disse: sabe de nada, inocente. Brincadeira, não está escrito não, mas é mais ou menos isso aí. Por que te disse: vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, isso aqui se cumpre lá em Atos Apóstolos, quando a gente estava estudando: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho de Deus. Amém? Amém. Fechando nossos olhos. Senhor nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, fale conosco através da Tua Palavra, que não seja o coração do pregador, mas que seja o coração do próprio Deus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o princípio em que João fala aqui, vamos entender o seguinte: o livro de João, ele foi, para alguns, o último livro escrito dos evangelhos. É como se João talvez tivesse olhado aquilo que a comunidade cristã lia na sua época e ele dissesse assim: nós precisamos ainda botar uma cereja nesse bolo. E aí João, ele escreve um evangelho completamente diferente dos outros, porque os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles são quase que uma coisa atrelada à outra. Você vai ver uma coisa no evangelho, vai ver a mesma coisa no outro, e é possível que Lucas e Mateus tenham escrito os seus evangelhos a partir do evangelho de Marcos. Tá? Muitos historiadores e teólogos acreditam que o livro de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, porque tem pessoas que acreditam que a Bíblia apareceu assim, ó, Deus falou assim: haja a Bíblia, como ele disse, haja a luz. Não, a Bíblia é um livro feito de vários livros. Na verdade, a palavra Bíblia vem do termo biblos, que significa vários livros, uma coletânea de livros. Então a Bíblia, ela não foi um livro que de repente se estalou o dedo e surgiu. Não, a Bíblia que nós temos, principalmente o Novo Testamento, ela foi escrita ao longo de quase 100 anos. E nesse sentido é interessante a gente ver o seguinte, que a divindade de Cristo, ela é algo que João olha e fala assim: poxa, eu preciso escrever sobre a divindade de Jesus. E ele começa falando: no princípio era quem? O Verbo. E várias vezes João vai chamar Jesus de Verbo. E ele vai dizer o seguinte, que Jesus, muito diferente do que a gente imagina, ele existia antes da fundação do mundo, ou seja, nada foi feito sem ele. Tudo que nós temos hoje, concreto, tudo isso aqui Jesus já tinha imaginado: ó, nós vamos dar condições para o homem vai poder estudar, o homem vai adquirir o conhecimento científico, ele vai fazer concreto, ele vai construir casa, vai fazer arranha-céus, nós vamos fazer ferro, nós vamos fazer ouro, porque o ouro vai ser um tipo de moeda. E durante muitos anos, os homens vão usar o ouro para poder trocar produtos de uma maneira de escambo. Então Deus
Jesus, ele está no princípio com Deus, fazendo tudo. E muitas das vezes, algumas religiões colocam Jesus como Jesus um ser criado, ou seja, Jesus um ser com idade cronológica. Mas na verdade Jesus não tem uma idade cronológica. Eu até acredito que, eu vou ser sincero, se talvez eu não fosse cristão, eu imaginaria que os cristãos são arrogantes. Por quê? Acreditar que um Deus Todo-Poderoso desceu do céu para salvar o homem, cara, é no mínimo insano um negócio desse. Na boa, isso causa para alguns até incredulidade. O cara fala, pô, não é possível, né? É muita prepotência do ser humano acreditar que um Deus está lá em cima, olhou e falou, pô, você pecou, né, velho? Vai te buscar. É um negócio muito louco. Não sei se vocês já pararam para pensar nessa perspectiva, mas se não pararam, botei uma pulga atrás da orelha de vocês. Imaginar um Deus Todo-Poderoso, que tem tudo, olha para o ser humano e fala, eu vou aí te buscar. É no mínimo sano. E aí o apóstolo Paulo ainda acrescenta algo. Talvez morrer por um justo, alguém até morreria. Morrer por pecadores? Morrer pelo traficante? Morrer pelo assassino? Pelo estuprador? Morrer pelo ladrão, pelo bandido? É no mínimo estranho. É no mínimo estranho. Para mim, te confesso que é estranho. De vez em quando eu me pego com Jesus e falo, Jesus, essa história sua é muito esquisita. Eu, sinceramente, se não fosse pelas experiências que eu já tive com o Senhor, eu diria que isso aqui é criação humana para poder resolver os seus problemas da alma. Porque é muito doido. E João, ele começa o seu livro escrevendo isso. Ele era a luz do mundo. Ele veio para os seus, está aqui no capítulo 1, mas os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não conseguiram vê-lo. Mas ele continua, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí a gente fica tentando fazer um monte de coisa para agradar a Deus, e a única coisa que você tem que fazer é igual aqueles filmezinhos americanos. Não sei se vocês já viram filmes americanos. Os filmes evangélicos são todos americanos. Aqui no Brasil eu conheço pouco. Talvez o R.R. Soares tenha feito algum, mas eu não conheço filme evangélico no Brasil. Normalmente são americanos. Aí o cara está lá no berço, lá no hospital, lá no leito do hospital, aí pergunta, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí a pessoa fala, mas é aquilo mesmo, não tem muita coisa, não há mais o que fazer. A gente quer ficar inventando coisa para agradar a Deus. Aí quer fazer jejum de 40 dias, quer subir monte 300 dias por ano. Sabe, a gente inventa coisa que não está na Bíblia. Por exemplo, Jesus não mandou subir monte. Jesus não mandou jejuar. Você não vai encontrar Jesus mandando fazer isso. E nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo cita, eu, em jejum, sofri com Cristo várias vezes. Em açoites, em perseguições, em naufrágio. Aí ele vai contando um monte de coisa que aconteceu de ruim com ele. Mas não há nenhuma ordenança. Nós fazemos porque nós entendemos que aquilo era uma prática judaica. Eles jejuavam acho que 2 vezes por semana. Era uma prática deles. Era a maneira deles se relacionarem com Deus. E a gente quer trazer isso para o cristianismo, cara. Só que Cristo, ele meio que rompe, cara, com o legalismo de Moisés. Ele fala aqui, ó, a lei foi dada por Moisés, mas a graça foi dada por Cristo. João escreve isso logo no primeiro capítulo. Logo no primeiro. A gente acha que com as nossas práticas, com as nossas atitudes, nós vamos mover a mão de Deus, nós vamos fazer as coisas. E às vezes a gente para e perde a essência do Evangelho, que é o quê? A essência do Evangelho é que numa insanidade absurda, Deus do nada fala, mano, nossa criação caiu. E aí Isaías aparece no meio da conversa. Se eu não me engano, Isaías 6. Isaías aparece no meio da conversa. A Bíblia fala que, de repente, Isaías vê o trono de Deus. E aí eles estão discutindo. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, sem entender o que ele estava vendo, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, a partir dali, Isaías vira um grande profeta de Deus. Isaías, ele vira um profeta, mas na verdade o que ele está vendo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, ei, quem vai lá? E Jesus está dizendo, eu vou salvar a humanidade. Eu vou morrer
por você. Eu vou morrer por essa humanidade caída. É a esse Deus, gente, em que nós nos agregamos aqui hoje. É a esse Deus que nós adoramos. E no capítulo, irmãos, depois que João começa falando dessa divindade de Cristo, o João ele vai citar João Batista. E aí, quem é João Batista, irmão? João Batista era nada mais, nada menos do que alguém filho do sumo sacerdote. A Bíblia fala que Zacarias estava oferecendo um sacrifício anual. Aí, naquele sacrifício anual em que ele entrava no Santo dos Santos, na hora que ele vai oferecer lá, na hora que ele entra no Santo dos Santos, naquele sacrifício anual para poder remir o pecado do povo e tal, um anjo aparece a Isaías. Isaías não, perdão, a Zacarias, e diz a ele: meu filho, sua mulher Isabel vai dar luz. Aí o cara imagina: como é que minha mulher vai dar luz? Minha mulher é velha. Ele não crê. E aí, o anjo Gabriel dá a ele um sinal. Algumas pessoas acreditam que isso é uma punição, mas na verdade não é uma punição. Aquilo é um sinal. Você quer ver como é que a sua mulher vai ficar grávida? A partir de hoje você não fala mais. E Zacarias ficou mudo até o nascimento de João. E a Isabel, idosa, fica buchuda. Olha que loucura é o Evangelho, irmão. O Evangelho é insano. Por isso que eu falo para você, se você encontrar uma pessoa que sabe tudo de Bíblia, não troque ideia com esse cara, que esse cara não sabe nada. Porque quando você começa a entender a Bíblia, você fica igual Sócrates: o que sei é que nada sei. Entendeu? É assim, é desse jeito, meu irmão. Você fala assim, isso não dá, é insano. Crer em Deus e falar que você domina tudo em Deus, não dá. Você falar que você domina a Bíblia, beleza, mas se você domina Deus, é impossível. E aí você vai repetindo, aí você fala assim: poxa, uma mulher idosa, assim como a Sara, mulher de Abraão, fica grávida. E aí eu imagino, olha só, a população de Israel toda olhando aquela mulher grávida e imaginando: isso é milagre. Isso é milagre. E isso respondeu um questionamento que eu tinha. Irmãos, por que João pregava uma mensagem dura no deserto e o povo ia ouvir João? Gente, eu ficava com essa dúvida. Eu imaginava que era assim: se você pregasse o Evangelho com sinceridade, as pessoas se aglomerariam. E eu vi que não é assim. Porque aqui a gente prega o Evangelho com verdade, você convida, você chama. Só pode você buscar em casa, aí você vai buscar em casa e descobre que ela saiu. Entendeu? Você fala assim: poxa, é difícil você trazer as pessoas para ouvir o Evangelho da verdade. E aí eu fico pensando, João pregava uma palavra de verdade, uma palavra dura, no deserto, e o povo ia lá ver. Por quê? E aí, Deus ele foi me dando uma luz, porque a comunidade ali onde Isabel vivia, olhava para aquele garoto e via ele como um milagre, mas ele não era só um milagre, ele era um milagre filho do sumo sacerdote. Se vocês se lembram, Paulo, quando estava preso, para quem que levaram Paulo? A presença do sumo sacerdote, ele era a maior autoridade de Israel naquela época. Então João, ele era um cara nobre, não uma nobreza da maneira que a gente imagina na Idade Média, mas ele era um cara nobre, e milagre. Então João era aquele cara que alguém olhava e falava assim: maluco, esse moleque aí vai ser alguma coisa na vida. Esse aí vai ser... Não é possível. A mulher nasce, quer dizer, um garoto nasce de uma mulher idosa, e ainda é filho do sumo sacerdote. Ah, esse moleque aí vai ser porreta, como diriam os nordestinos. E aí, o que acontece? Esse João Batista está lá pregando. E os fariseus mandam mensageiros para perguntar para ele: quem és tu? És tu Elias? És tu quem? Aí ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Por quê? Quando Isaías ele entra no meio da visão de Deus, ele se torna o maior profeta messiânico. E aí, Isaías ele fala que viria aquele que prepararia o caminho de Jesus. E esse que prepararia era João Batista. E aí perguntaram a João: quem és tu? És o Cristo? Ele diz: eu não sou o Cristo. Na verdade, eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Então, se o povo já via João como um homem milagroso, um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo, se eles já admiravam João, aí eles ficaram assim: meu irmão, se João, que é esse cara cheio de Deus, cheio do poder de Deus, diz que ele não é digno de amarrar a correia da sandália desse Messias, quem será, no caso, esse Messias? E aí vem Jesus. E aí ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Estão entendendo, irmãos? E é assim que funciona. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E João, ele vai dizer para os fariseus: no meio de vocês está o Cristo. Porque tem gente que acha que Jesus também, meu irmão, ficou numa caverna e do nada Jesus apareceu, pronto, agora cheguei, eu sou Messias. Não foi isso. Provavelmente, assim como João Batista, Jesus era um garoto diferenciado no seu período histórico. Como assim, pastor? Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Certa vez, Maria vai curtir a Páscoa, e aí eles vão naquela caravana para Jerusalém. E aí aquela caravana, primo, tia, aquela parentela toda, aquele samba do crioulo doido, e do nada eles estão voltando. Imagina que Jesus talvez está brincando com um primo, está brincando com uma tia, e cadê Jesus? Jesus sumiu. E aí eles voltam naquela correria: você viu Jesus, você viu Jesus, você viu Jesus? Onde é que estava Jesus? Trocando ideia com os doutores da lei. Então Jesus, ele já era um cara notável. Antes de ser batizado por João, e aí quando ele é batizado, desce sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Quando Deus chamou João Batista para o ministério, ele falou para João: João, no dia que você estiver batizando e um homem descer sobre você uma pomba, sobre ele uma pomba, é o meu Espírito Santo e esse é o Messias. E aí o que acontece, irmãos? João, ele vê isso acontecendo e ele diz: aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha que coisa fantástica. Ele vai dar testemunho de Jesus. Esse era antes de mim, pois ele já existia antes de mim. Está entendendo? Jesus, irmãos, ele é eterno. As pessoas, a gente às vezes faz o que a gente chama de apelo, né? Ah, você quer aceitar Jesus? Isso na verdade é uma arrogância humana, que na verdade o que deveria ser o contrário, é o homem clamando: Senhor, eu sou pecador, eu sou tão perdido, me aceita, me recebe. Era para ser o contrário, mas as pessoas, elas conseguem conceber um Jesus como quem? Ah, Jesus é aquele cara bobão, posso fazer? Sabe aquela mulher que o camarada trai, parece caota, até de telefone na frente, aí ela fica lá, sabe? Um dia ele vai mudar. Sabe aquela coisa? Que a gente olha assim e fala assim: não é possível. Tem gente que acha que Jesus é essa mulher aí, cara. Que você vai fazer o que você quiser da sua vida, e na hora que você quiser, você senta na beira da sua cama e fala com ele. Na verdade, isso acontece. Se você estiver todo errado, cheio de amante na sua vida, se prostituindo espiritualmente, se você clamar a ele, ele vai te perdoar. Ele vai te receber. Mas nós que dissemos crer nele, nós não podemos viver dessa maneira. Nós não podemos viver numa prostituição espiritual. E aí, irmãos, João Batista, ele vem falando: esse Jesus que veio antes de mim, ele nasceu, mas ele já era. Assim como João falou: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E tudo foi feito por intermédio dele. Caramba, pastor, você está repetindo isso toda hora? Irmão. Porque quando eu começar a cansar de falar, vocês vão começar a entender. Essa é a fala do amigo meu Pedro. Ele fala: quando eu cansar de falar, vocês vão começar a entender. Então é assim que funciona. E aí o que acontece? Tem 2 discípulos de João junto com ele. Um deles se chama André, irmão de Pedro. Olha que coisa fantástica. E aí, Pedro está andando, e de repente André fala para ele: para mim é um versículo áureo. Se eu não me engano é o 41. Deixa eu conferir aqui se é o 41 mesmo. Ele diz: achamos o Messias. Irmãos, é fantástico. É o 41? Acertei mesmo? Então ele diz: achamos o Messias. Irmãos, você tem noção de quem é o Messias? Eu vou te falar uma coisa. O povo de Israel viveu uma glória no período de Davi. Tá? Uma glória. Igual o Brasil viveu um período áureo na época de Getúlio Vargas.
período áureo. Prosperidade, trabalhador ganhando salário mínimo equivalente hoje a uns 3 mil por mês, salário mínimo, pessoas com condição de comprar casas, alimentação. Sabe, o período de Getúlio Vargas teve seus problemas políticos, teve. Davi também teve os seus. Então, um período próspero, onde Israel era temido. Davi talvez fosse o homem mais conhecido do Oriente. Davi, quando entrava numa batalha, o cara que estava do outro lado falava, deu ruim, Davi chegou. Davi era um cara super-herói. E os judeus, eles tinham aquela coisa de esperar. Então, por exemplo, tinha um judeu com fome, aí ele olhava para o filho, filho, olha só. Está vendo essas grávidas aí em Israel? Pode ser que numa delas esteja a solução dos nossos problemas. Pode ser que numa dessas grávidas aí da tribo de Davi, venha o Messias. Pode ser que numa delas surja. Talvez alguém apontasse para Maria lá, que ela ali é descendente, ó. Vai ter dela. Existia uma cultura em Israel de se esperar o Messias. Então, por exemplo, o pai estava desempregado, ele falava, filho, está ruim, mas olha, vai vir um dia que Deus vai restaurar Israel. Essa era a esperança do povo judeu, um dia que Deus restauraria a Israel. E aí eu te digo, quantas das vezes você está com pessoas lá fora e você tem a oportunidade de dizer para elas que existe uma esperança, e às vezes você deixa de falar. Irmãos, existe uma esperança, irmão. E isso acontecia naquela época. Só que a esperança deles era vindoura. A nossa não, a nossa esperança, irmão, ela já veio. Amém, igreja? A nossa esperança, ela já encarnou. Então, no dia que você vê lá o seu patrão com problema, você fala assim, olha só, eu não tenho intimidade com Deus na área empresarial, mas eu posso falar uma coisa para o senhor? Se o senhor entregar para Jesus, Jesus ele pode mudar a história dessa empresa. O seu colega que está lá no seu trabalho começou a te contar um monte de problema. Você fala para ele, só fulano, você vai achar que é papo de religião, mas não tem problema, mas eu tenho que te falar isso. Depois você pode continuar chorando suas mágoas. Mas olha, Jesus ele tem a solução para o seu problema. Você tem que ter autoridade, irmãos, e dizer para a pessoa. Tenha autoridade, irmão. Chegue para elas e fale, Jesus tem a solução para o seu problema, porque é isso que André vai fazer com Pedro. Ele vai encontrar com Pedro e vai falar assim, meu irmão, sabe aquele cara que o pai falava? Aquele cara que o vô falava? Aquele cara que a mãe falava? Achamos o Messias, achamos ele. Jesus. E aí, no meio do caminho, eles encontram. E aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Você agora será chamado de Cefas. Jesus, tem gente que acha que o nome dele era Simão Pedro. Não, na verdade o nome dele era Simão. Cefas e Pedro é a mesma coisa. Então vai ter Bíblia que você vai ver na tradução falando assim, Cefas. Cefas é Pedro. Que quer dizer pedra, rocha. Alguém que constrói uma casa se não for sobre uma rocha? Não. Para você construir uma casa, você procura um terreno que tenha condições mínimas de construção. Porque toda a construção tem que ser sobre uma rocha. E Jesus, ele estabeleceu a sua igreja através da vida de Pedro. Aí tem pessoas que não querem receber a honra de Deus, irmão, mas a honra de Deus você pode receber. O que você não pode receber é a glória divina dele, mas a honra você pode. E Deus, ele usou a Pedro sim para estabelecer a sua igreja. Mas no primeiro contato que Jesus teve com ele, Jesus já mudou a identidade de Pedro. Meu filho, você não sabe o que eu vou fazer da sua vida. Você vai ser a rocha que vai sustentar a minha obra durante 5, 10 mil anos. Não sei quanto tempo Jesus vai demorar para voltar. Pode voltar amanhã, mas pode demorar 10 anos. Pode demorar 50 mil anos. Mas hoje nós estamos aqui, sendo igreja, fundamentado na doutrina dos apóstolos. Baseado na presidência de Pedro. No primeiro contato, Jesus já muda a realidade dele. E aí Filipe encontra com eles ali, e de repente Filipe descobre e vai buscar um amigo. E fala com Natanael, que foi que nós lemos. E Natanael fala, de Nazaré, meu irmão, vai ver alguma coisa boa? Vai de sacanagem. E aí Filipe fala uma coisa para ele. Vem e vê. Por isso que eu falei para vocês que esse é um versículo alto. Quando você, irmãos, trouxer alguém para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores a Deus, para poder receber uma oração, irmão, chama com confiança, irmão.
Como é que Filipe falou com ele? Vamos lá, vamos testar. Não, Filipe não chamou ele para testar nada não, irmão. Filipe falou, meu irmão, vem e vê. Depois que você for, você me fala. Vai lá. Aí você vai ver e você me fala. Não há dúvida no coração de Filipe. Não há temor. Pelo contrário, há uma confiança. Meu amigo, eu achei aquele cara que meu pai falava todo dia. Porque muitos daqueles homens ali eram pobres, eram simples. A única esperança daqueles homens era a vinda do Messias. Aqueles homens ouviam falar do Messias cotidianamente, ali o tempo todo, rotineira. E de repente surge. É tipo aquele cara que está desempregado há maior tempão e alguém está falando, meu amigo, o seu currículo está lá, nós vamos te chamar. E o cara tem aquela esperança, o currículo está lá, nós vamos te chamar. Aí de repente, quando o cara menos espera ali, fulano, se apresenta lá na empresa segunda-feira que você vai passar pelo processo e você vai fichar. E aí o cara fica maravilhado, caramba, poxa vida, nossa, meu primeiro salário, eu vou comprar umas 3 cestas básicas que é para dar para os outros. Sabe aquela alegria que a pessoa tem de saber que, poxa, aquele emprego que ele estava esperando há um tempão, ele conseguiu? Então, irmãos, era isso, era esse sentimento que eles tinham. Eles estavam esperando aquela esperança de redenção. E na esperança da redenção, de repente aparece Cristo. E aí Filipe não tem dúvidas, ele chama o amigo dele, Natanael, e fala, mano, vem ver. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Jesus honra a fé de Filipe. Se você fizer isso, irmão, fale com a autoridade lá fora, Deus vai honrar a sua fé. Quando aquele homem chega diante de Deus, ele nem dá a primeira palavra. Jesus já manda, eis aí, em nome de Deus. Esse verdadeiramente crê na esperança de Israel. E aí Natanael fala, de onde você me conhece? Natanael ainda mete uma marra para cima de Jesus. Aí Jesus fala para ele, você sabe onde você estava quando o Filipe chamou? Estava lá debaixo da figueira. E eu não vou nem te falar o resto, que é para você não passar vergonha. Se eu for falar o que você estava pensando, as coisas que você estava pensando ali, eu não vou nem falar o resto. Porque Jesus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe onde andamos, Ele sabe o que fazemos. E naquela hora Jesus manda, a gente chama hoje de revelação, né? Jesus manda uma revelação para Natanael. E Natanael receber a revelação, ele fala, tu és o rei, tu és o filho de Deus. E aí Jesus falou, sabe de nada, inocente. Porque eu te falei isso aqui, só porque eu te falei, você creu? Meu filho, você vai ver o céu aberto. Você vai ver anjo subindo, anjo descendo. E quando Jesus subiu aos céus, todos eles viram isso. Jesus subindo com graça. Irmão, vocês têm noção? Eles estavam dentro da casa com medo, gemendo. De repente Jesus entra igual Matrix. Tomé perde o culto. Tomé não foi no culto aquele dia. Por isso que é complicado, irmão, perder o culto. Tomé perdeu o culto, irmão. Aí chegaram para Tomé e falaram, meu irmão, Jesus voltou. Ah, Jesus voltou, rapaz, pai de gracinha. Jesus apareceu, nós estávamos aqui no culto ontem, Jesus apareceu. E aí? E aí Tomé fala, eu não acredito. Aí Jesus no ato de Matrix aparece de novo. Aí mostra para ele, quer tocar? Quer? Aí ó, olha o furo aqui, ó. Teria poder eu para poder curar o meu corpo, mas eu não curei para ficar como prova de que eu sofri com vocês. Sendo Deus, deixei a minha majestade, deixei a minha glória, deixei o meu esplendor, tornei-me humano. E agora eu estou aqui me apresentando, glorificado diante de vocês. Então, irmãos, era disso que Jesus estava falando para Natanael naquela hora. Natanael viu 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Natanael viu Pedro andar sobre as águas. Natanael viu o barco quase naufragando. E Jesus falar, quero dormir. E o tempo voltar ao normal. Irmãos, quem lembra do café das mulheres que estava uma chuva torrencial aqui, o negócio estava feio. Você imagine Jesus chegando e falando assim, o tempo. Pra vocês terem ideia, em nenhum versículo da Bíblia os discípulos ficam impressionados. Nem quando ele transforma água em vinho. Mas quando Jesus dá ordem ao tempo,
O que aqueles homens falam? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, Jesus não quer te dar uma revelação. Jesus quer te dar uma vida de experiência com Ele. Jesus não quer que você tenha uma experiência com louvor gostoso que toque no seu coração. Jesus não quer te dar uma experiência de uma porta de emprego. Jesus não quer te dar uma experiência de um casamento restaurado. Jesus quer te dar, irmão, uma experiência de uma vida com Ele. E se você viver uma vida com Jesus, irmão, você vai ver o vento se aquietar. Você vai ver o mar se aquietar. Você vai ver substâncias químicas se transformando. Você vai ver coxo andando, cego vendo, surdo ouvindo. E eu encerro aqui minha palavra falando disso. Porque João, quando estava para morrer, irmão, João queria morrer em paz. E ele chega para os seus discípulos e diz: mano, eu vou morrer, cara. Estou sentindo que eu vou morrer. Faz um não para mim, cara. Só confere se é o meu primo mesmo. Na moral, só dá um confere lá. Vai que aquela visão foi da minha cabeça. Irmão, porque todos nós somos humanos. E você tem o direito, irmão, de ter falta de fé às vezes. Porque Jesus cita que ele é o maior homem nascido de mulher. Nem Moisés, Jesus coloca no patamar de João Batista. João Batista teve dúvida, ele falou: vai lá e pergunta. Aí quando os discípulos de João chegam a Jesus não chega e fala: pô, João, aquele incrédulo, pô, pelo amor de Deus, não. Jesus fala com amor para aqueles homens. Ah, irmão, eu vejo tanta pregação, às vezes na internet, gente falando cada bobagem, fala, meu Deus do céu. Pior que se fosse uma informação histórica errada, tudo bem. Mas a essência do evangelho, o cara transformar, não dá. O cara queria colocar que João Batista, pô, meu irmão, é humanidade, o cara estava fraco, o cara ia morrer. O cara só queria saber se ele podia morrer em paz. E aí, o que Jesus faz? Jesus traz o discípulo de João: vem cá, chega aqui. Vem cá, imagina Jesus falando: traz um cego aí. Aí cura o cego. Agora eu quero um surdo. Porque irmãos, as santas casas da época ficavam tudo vazias. O povo ia trazendo na maca para levar até Cristo. Agora traz um aleijado aí. Aí Jesus chega para eles e senta e fala: tá vendo lá? Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados. Mas não é só isso não. Aos pobres é anunciado o reino de Deus. Porque a única esperança do pobre era a redenção pelo Messias. E aí aqueles homens voltam para João. E eles falam: mestre, pode ficar em paz. E aí, infelizmente, João é decapitado. Não cronologicamente nessa mesma ordem, mas essencialmente nesse mesmo sentido. Amém? Vamos ficar de pé?